Olá pessoal, vim aqui conversar com vocês em época de quarentena para falar um pouquinho sobre essa questão que a gente está vivendo hoje. A gente vive um momento muito atípico no Brasil, acho que nunca antes vivemos nada parecido. Estamos agora mudando o nosso foco, que antes era o casamento, as brigas, como pagar as contas do mês, como não terminar o mês no vermelho, enfim, nossas preocupações eram tão simples, né? Hoje a gente olha e muda totalmente a perspectiva sobre o que a gente considera importante e o que não. Porque hoje a gente está vivendo uma preocupação com a nossa vida, com a nossa possibilidade de não viver. Estamos vivendo hoje a preocupação com os nossos pais, com os filhos, com os amigos, com as pessoas que a gente quer bem. É uma preocupação imensa de olhar para esse inimigo que é invisível e não saber se ele vai te atacar ou se ele vai te poupar. E olhar dessa forma, né, para a vida e para a morte é uma coisa muito nova para a maioria das pessoas. Muita gente não olha para a morte, não aprendeu a olhar para a morte, não se dá bem com essa ideia. E aí a gente tem algumas percepções de que cada pessoa nesse momento está numa fase. Então existem algumas pessoas, ou muitas pessoas, que estão numa fase da negação ainda. Acabei de receber um vídeo que no Nordeste um supermercado, um shopping fez uma liquidação, 50%. E as pessoas foram, estava lotado, né? E aí todo mundo de máscara, indo para a liquidação do shopping para comprar. Então ainda essa ideia da consciência para muita gente é muito difícil e muita gente nega. Essa é uma fase muito comum, acontece também no luto, a fase da negação. A gente nega que as coisas estão acontecendo para não olhar para a dor, porque é muito difícil olhar para tudo isso. É muito difícil olhar todos os milhões de vídeos que chegam pelo WhatsApp mostrando pra gente aquelas curvas ascendentes, né, os gráficos todos de quantas mortes, de quantas pessoas infectadas. E parece que, nossa, né, a nossa vida que estava tão tranquila e a gente achava que não, de repente virou o caos. Então, a gente tem que olhar para isso, para essa coisa que a gente nega, para se proteger e pensar se essa negação, na verdade, não está levando a gente para um quadro ainda pior, que é a ignorância, que, embora proteja por um lado, nos coloca muito na boca do perigo. Então vamos olhar para isso, vamos parar de negar, vamos entender que a situação ela não é para pânico, mas ela é para atenção, para seriedade. A gente tem que olhar para isso como adultos que somos. E aí, pessoal, quem não está em negação está no processo de euforia. O que é essa euforia? É uma necessidade gigantesca de estocar coisa e comprar tudo e ver se tem algum remédio novo, e se tem alguma coisa diferente que ela possa fazer, e se tem um vídeo novo chegando que ela não viu ainda, o que ela tem que ler, ela quer ler tudo, ela quer ir no supermercado, ela quer ir no açougue, ela quer fazer um estoque para meses, ela quer comprar sei lá quantas máscaras e quantos álcool géis, enfim, é uma pessoa que ela vive em função dessa ansiedade gigante que toma conta dela, porque o ansioso, ele tem um grande medo do que pode acontecer, pelo fato dele não prever, não consegue prever o que vai acontecer. E é muito difícil, né? Então eu queria aqui me solidarizar muito com as pessoas que sofrem de pânico, porque eu sei o que é isso, eu trato disso há 28 anos, e eu até me disponibilizei a ajudar essas pessoas. Se precisarem de mim, contem comigo, eu sei como é isso, eu sei tratar disso, eu sei pelo menos dar uma palavra, dar uma ajuda, porque é imensa a ansiedade que corre ali em quem já tem um transtorno de ansiedade, né? Qualquer pessoa que não tenha um transtorno de ansiedade já fica extremamente ansioso numa situação como essa. Quem tem um transtorno de ansiedade tem uma sensação iminente de morte, começa a somatizar todos os sintomas da doença, é muito sofrido e começa a pensar: e se meu pai morrer, e se minha mãe morrer, o que eu vou fazer sem meu pai, sem minha mãe, se morrer um filho meu? Então a pessoa não dorme mais, ela não come mais, ela fica num estado desesperador. É muito difícil, a ansiedade ela toma conta da pessoa.
E o meu próximo vídeo aqui vai ser sobre essa questão da ansiedade, porque eu acho que ela agrava muito todo o processo. E se eu puder ajudar com alguma contribuição, eu vou falar com vocês no próximo vídeo sobre isso, porque eu sei quanto é duro e quanto é difícil. São pessoas que estão sofrendo imensamente com esse momento e com tudo que está acontecendo, porque elas querem muito controlar o futuro, muito garantir o futuro, e é exatamente o que a gente não consegue viver nesse momento, é saber o que vai acontecer amanhã, daqui 5 minutos, né? O que vai acontecer quando a gente ligar a televisão, o que vai acontecer quando abrir uma rede social, a gente não sabe. E esse não saber, para quem tem transtorno de ansiedade, é uma tortura. E o próximo movimento é a tristeza. A tristeza é aquela interiorização, sabe? Aquela percepção mesmo que você já não olha mais para fora, você já começa a interiorizar, você já começa a querer questionar, entender. Você começa até mesmo a pensar, puxa vida, por que eu fiz tudo aquilo? Por que eu corri para pegar um monte de máscara, né? Por que eu não dei para as pessoas que estavam precisando em volta? Por que eu precisei estocar tanta coisa na minha casa? Por que eu só pensei no meu umbigo, na minha vida financeira, né? Por que eu não olhei para o meu vizinho? Por que eu fui assim tão egoísta, né? Então a tristeza, ela é esse momento de tentar se reconectar com a sua crença, com a sua fé, com algo que está acima da gente, com a real condição da nossa vulnerabilidade frente à situação e com a tentativa, né, de vir a ser alguém melhor, de se tornar uma pessoa melhor, com valores mais profundos. Nesse momento você percebe que nem todo o dinheiro do mundo livra você de um vírus e que nesse momento esse vírus deixa todos nós na mesma condição. Então, será que não dá para questionar aí e refletir sobre um monte de coisa, né? Sobre quem somos e a nossa humanidade e quanto vamos todos para o mesmo lugar, né? E quanto estamos todos no mesmo barco e o que afeta um afeta o outro e essa ideia da corrente, né? Estamos todos ligados. Então, esse vírus ele trouxe muito essa ideia de que estamos todos muito ligados, muito mais do que a gente pensava. Então agora a gente não se preocupa mais do fato da gente não sair de casa, a gente se preocupa porque o outro está saindo, né? E isso afeta. Quando ele está mal, eu também estou mal, eu posso correr mais risco. E o contrário é verdadeiro, né? Se a coisa começa a se equilibrar, eu também me equilibro. Só que isso, gente, serve para tudo. Isso serve para tudo na vida. Quanto mais gente bem na vida, melhor fica a minha vida. Quanto mais gente próspera, mais próspera eu fico. Quanto mais gente infeliz, isso também me afeta. Então, eu acho que tem os ensinamentos todos que talvez nessa fase fique mais claro, fique mais evidente para você perceber o que realmente tem custo e o que tem valor. E o quanto tem valor mesmo a nossa vida e a vida de todos nós, de todo o nosso planeta, da nossa cidade, do nosso país, do nosso bairro, né? O quanto a gente precisa olhar para o lado e ter empatia. Então, nesse momento da tristeza, vem todos esses sentimentos mais nobres e mais profundos e mais reais. É quando você cai na realidade e fica com um pouco de medo, mas também aprende muito. É a fase que você consegue aprender a lição, entender o recado. E depois desses 3 passos, pessoal, vem o 4º passo, e o 4º passo é a ação. É quando você percebe que você faz parte da solução e não mais do problema. É quando você sai daquele papel de vítima e você começa a ser parte da solução e você começa a ver luz onde antes você não via. É quando você começa a perceber os ganhos secundários gigantes que uma situação de crise traz, como sempre traz, e você consegue até agradecer por isso. Olha só, você agradece por isso, você fala, cara, graças a essa crise eu consegui estar mais na minha família, eu consegui curtir mais meus filhos, eu curti mais o meu parceiro, a minha parceira,
eu pude ler mais, eu pude refletir mais, eu consegui me trabalhar mais, eu comecei uma terapia online, eu comecei a contabilizar lucros de uma situação de caos. É quando você tem a sua esperança totalmente renovada e você começa a entender que todo esse processo tem um porquê e que você só entender mesmo no final, porque é sempre assim, e que tudo bem. E que esse entendimento fez você maior, fez você grandioso, fez você um ser humano totalmente diferente do que você era quando tudo isso começou. Então aí você vai perceber que realmente tudo é para o nosso bem, tudo é para o nosso crescimento, tudo é para a nossa evolução. E aí entra esse processo da gratidão, que ele é tão lindo, né? E que você consegue então perceber que você sai dessa muito mais rico, muito mais inteiro e muito mais interessante para o mundo, podendo contribuir de uma outra forma, saindo da passividade e agora entrando no movimento de atuar em prol de todo mundo. Isso é muito lindo, isso é muito incrível. E você vai chegar lá, nós vamos chegar lá. Todos nós vamos chegar lá, tenho certeza. Talvez você já esteja num desses processos, provavelmente você já está num desses processos ou já passou por algum deles. E agora acho que você vai perceber que esse seu sentimento é um sentimento que não é só seu, que ele é um sentimento de muitas pessoas estão passando pelo mesmo processo que você. E isso é muito natural nesses momentos de crise. E eu quis compartilhar com você essas ideias para que isso sirva como um conforto, para que isso sirva como um momento de identificação e de acolhimento para o momento em que você vive. E que você saiba também que tem outros momentos próximos que você vai viver. E quando a gente começa a entender que está tudo dentro do que se imagina que é mesmo, né? Desses passos, desses processos de amadurecimento que a gente vive, você começa a perceber que, poxa vida, então isso é natural, isso é normal, se sentir assim, tá ok, tá tudo bem. E é por isso que eu fiz esse vídeo, eu espero que ele tenha contribuído. Eu peço desculpas que ele ficou um pouco longo, peço desculpas pelo reflexo do óculos também, que agora que eu me dei conta. Mas o importante não é isso, o importante era dar o recado e continuar, né? Dar a minha contribuição nessa corrente do bem, que está tão bacana e que já é um grande ganho nesse processo de crise que a gente está vivendo junto. Ok? Muito obrigada pela sua atenção. Beijos virtuais e até a próxima.